E o PREMA, que é o Programa de Recuperação e Manejo Ambiental, que foi lançado esse ano na aula inaugural pelo reitor, professor Naumar, ele visa justamente esse enriquecimento florístico e, naturalmente, já temos essa base hoje no Memorial da Mata Atlântica. Temos uma base muito competente, uma base já bastante diversificada na parte das encostas, embora tenha muitas exóticas também, como mangueira, como bananeira. Temos ainda uma agressão muito forte por plantas trepadeiras que ficam sufocando a última poda que foi feita foi justamente para tirar esse tipo de planta. No caso da Mata Atlântica foi feito um raleamento, principalmente para retirar os cipós, retirar os liames, retirar os melões de São Caetano, que ficavam abafando, digamos assim, numa linguagem bem popular. Eu particularmente ouvi algumas críticas com relação a tão desmatando, tão podando. Será que é correto isso? Não, o que a gente observa é que estamos vendo daqui, dessa situação, que não houve desmatamento. Pelo menos não tem clareira nenhuma. Foi apenas, como é uma área bastante antropizada, quer dizer, uma área com a presença do homem muito marcante. Isso aí antes era um parque de exposições. Essas áreas foram aterradas, foram entulhadas, animais, grandes animais pisotearam. Bom, aqui ó, nós estamos diante do Memorial da Mata Atlântica. Eu acho que foi uma ideia muito feliz chamar de Memorial da Mata Atlântica, embora muitos discordem porque efetivamente não há um fragmento original de Mata Atlântica, nem regeneração, vamos dizer assim, se caracterizando como Mata Atlântica. O que existiu, na verdade, nessa área aqui, como eu falei, é que no final da década de 80, início da década de 90, começamos a pegar os materiais vegetais, os expurgos vegetais do campus, todos eles, sementes, resto de poda de árvore, roçagem de gramado, e começamos a jogar aí. E isso, de uma certa forma, foi tornando o solo mais competente, foi tornando o solo mais apto para que as próprias sementes, os próprios rebrotos pudessem começar a se desenvolver. Mas de agora em diante é o enriquecimento florístico que nos interessa. Se a gente observar, aqui está a Mata Atlântica, mas lá ao fundo tem a área da encosta. E na área da encosta vocês vão ver que tem árvores e tem uma parte de capim. Aquele é o capim colonião. O que representa nesse momento é uma área descampada em termos de vegetação, de flora do bioma que a gente pretende. Então é uma área, o enriquecimento florístico visa ocupar essas clareiras com essas espécies de Mata Atlântica e, no caso específico daqui do Memorial da Mata Atlântica, aquele trabalho que foi feito de raleamento para evitar que é a poda, não é? Exatamente, aquele raleamento que foi feito para evitar justamente que algumas plantas morressem, se tornassem uma condição arejada. Isso aí é também preferível. Para a gente colocar uma planta clímax aqui, um jacarandá, um pau-brasil, a gente vai ter que encontrar clareiras, a gente vai ter que encontrar condição para que ela se desenvolva. Senão a gente vai ter eternamente uma mata composta por plantas exóticas, e essas plantas exóticas uma mata que pode não ser sustentável e precisar dessas intervenções o tempo inteiro. Ou vai ter sempre a necessidade das intervenções? Ela não seria sustentável em termos de se transformar numa porção vegetal de Mata Atlântica. Existe possibilidade dessa mata aqui ser totalmente autorregulável, sem a necessidade da intervenção antrópica? Existe, justamente nessa condição. Hoje ela forma a base para que se possa fazer o enriquecimento florístico, se entrar com as espécies secundárias e as clímax, né? Nesse momento, com essas espécies secundárias e clímax da Mata Atlântica, ela, numa situação de isolamento, sem atividade antrópica interna, de degradação, ela sim entra numa condição de alta sustentabilidade. Certo, vamos lá dentro então para a gente ver mais de perto? Vamos. Ó, você vê como ficou esse solo. Olha o que é que a gente fez nele. Isso aqui já é a mata, já é o que se chama de serrapilheira da própria mata. Mas aqui ainda tem deposição de folhas
que foram varridas dos pátios, né? Isso aqui, a gente está vendo pelo acúmulo. Mas entrando mais na mata, a gente começa a ver a condição natural dela. Então, inicialmente, o que a gente fez foi jogar matéria orgânica aqui. Jogar material verde que se transformou em matéria orgânica. Voltando a frisar, isso foi quando? A partir de final de 80, início de 90. Foi quando começou esse pique mesmo aqui para desenvolver. Então, ao contrário do que muitos pensam, né? Atribuem assim um certo status anciente aqui a essa mata. Na verdade, ela tem 30 anos no máximo. Na verdade, ela tem... vamos dizer assim, para ela se tornar com essa feição já de mata, ela tem até menos, tem 20 anos. Essa é uma atividade, digamos assim, transversal dentro da universidade, que abriga também as diversas tendências, né? Mas, com certeza, ela é objeto de regulamentação do plano diretor da universidade para estabelecer efetivamente qual a utilização dessa situação, desse espaço aqui. A gente vê escrito ali Centro Cultural Mata Inteira. Mata Inteira. É não é uma esse nome. atividade própria da universidade, é uma atividade transversal. Tudo maluco. Esse é o sagui, não é? Olha ele ali. Ai. Qual é o nome popular? Mico, sagui. Esse é sagui, né? Sagui ou mico? Mas a gente chama de mico. Olha Ou aqui. mico, a gente chama de mico. Mico também, né? É o Calitres, Calitres e Acos. Nome bonito, né? Calitres. Mas ele é sagui da testa branca. Ele tá fazendo. Vocês dão comida pra ele. Sagui da testa branca. Ah, ele gosta. Os cursos d'água naturais do campus, eles são objeto também do PREMA, né? Então o que se pretende, na verdade, como já se faz, é mantê-los nessa condição natural, sem contaminação de águas do esgotamento sanitário. Ele é uma água que vem ou por interfluxo, normal, como vem na natureza, ou por uma condição superficial de água da chuva. Então você vê que a água é clara, a água límpida, né? E a ideia do PREMA é descobrir as condições de nascente e revitalizar essas nascentes. Abastecimento. A gente percebe o lixo jogado ali e retido pelos galhos. Isso. Isso realmente é falta de educação ambiental. Realmente. E você vê que o público, a grande maioria que frequenta a universidade, é um público de pessoas formadoras de opinião, de gente esclarecida. Que ele começa aqui dentro do... Ele naturalmente são águas das encostas, e começa, a nascente seria, o afloramento dessa água seria mais ou menos onde está o Instituto de Biologia. Qual a vida que a gente encontra, né, nesse rio? Espécies de peixe, como é que tá? Já fizemos algum repovoamento, mas esses peixes literalmente foram retirados daí. Chegamos a colocar peixe, chegamos a colocar até alguns animais assim para... De qual porte? Para enriquecer a biota. O peixe médio, tamanho médio. Agora é importante observar que esse peixamento que foi feito não é um peixamento adequado. Então, no estudo que vai ser realizado pelo PREMA, é por isso que a gente precisa de um levantamento florístico competente, a gente precisa da recomposição da Mata Atlântica, a gente precisa do levantamento da fauna competente também, para que esses recursos hídricos sejam repovoados com espécies nativas, espécies próprias. Né?